estica a sua mão direita para cá. Pai, nós queremos abençoar a vida do pastor Naor e te agradecer, ó Deus, pelo presente que ele tem sido nas nossas vidas. Ó Deus, o Senhor possa preservar o seu coração, que nesse ano de multiplicação o Senhor multiplique unção, graça, favor, provisão, clareza, visão, frutificação, e que o Senhor possa usar ele de uma forma profética nessa manhã, nos liberando para que nós possamos avançar ainda mais, porque esse é o ano da multiplicação e a história está sendo contada para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, amém, queridos? Uma alegria muito grande, uma honra muito grande poder vir aqui em São Paulo, compartilhar com você e ver tudo que Deus está fazendo. Desde já gostaria de agradecer profundamente ao pastor Wilson, pastor Ricardo Landim, que nos convidou para estar aqui. Me sinto muito honrado em pregar aqui nessa igreja, que é realmente um povo muito abençoado, plantado pelo Senhor, poderoso nele para glorificar o seu nome. E você faz parte dos Radicais Livres, é algo que com certeza nasceu no coração de Deus. Nós estamos completando 25 anos desse trabalho, dessa visão, e nós olhamos para trás e ficamos como quem sonha, porque nunca imaginávamos que Deus iria fazer tanto, e nem imaginamos ainda onde Ele vai nos levar. Nós nascemos com um propósito claro e definido, há 25 anos atrás, quando a videira ainda estava começando. Eu estava na sala do pastor Aloysio, éramos apenas eu e ele, de pastor. Tínhamos já alguns jovens, poucos, 350 jovens na igreja. E nós conversamos sobre a importância de começarmos um trabalho com os jovens. E nem tínhamos exatamente quem faria isso. E eu falei para ele que eu me dispunha. E ali a gente testificou no coração. E ele falou, então tá bom, vamos organizar. E eu me lembro que eu separei uma semana para a gente jejuar. E perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor quer fazer no meio dos jovens? Eu não tinha interesse apenas de fazer um culto. Eu queria saber qual era a visão de Deus. E eu me lembro claramente que o Espírito Santo falou ao nosso coração que os Radicais Livres seria um trabalho para levantar uma geração de pastores e líderes. E nós então focamos em trabalhar nessa direção. Não queríamos apenas fazer culto sábado à noite. Nós queríamos realmente um mover de Deus. Queríamos viver o mover do Senhor. Queríamos viver a glória de Deus em cada reunião, cada vez que nós nos reuníamos. Era isso que estava no nosso coração naquela altura. Mas jamais imaginávamos o que tinha pela frente. E hoje aqui eu fiquei pensando e lembrei do Salmo. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. É o sol que nasce ali de manhãzinha e ele vai esquentando até dar meio-dia. E eu creio que nós já avançamos muito, mas o sol ainda não está a pino. Mas vai chegar esse dia. E ele vem e está próximo, onde a glória do Senhor será ainda muito mais intensa no meio dos Radicais Livres. Quantos podem dizer aleluia por isso? Você crê nisso, meu irmão? Deus está nos conduzindo. Deus está nos treinando. Nós vivemos esses 25 anos. Mas o que está diante de nós, nós não podemos imaginar. No entanto, sabemos que é algo grande e é poderoso. Nesse filme você vai poder conhecer um pouco mais dessa história. E quando nós olhamos para trás hoje, nós nos alegramos porque de fato muitos pastores, milhares, pastores e líderes se levantaram, foram chamados ainda jovens nas conferências, nos seminários, e em cada uma delas a gente tem tanta história para contar, pessoas que realmente no meio do caminho foram sendo alcançadas e testemunhos tremendos daquilo que o Senhor tem feito, e você foi alcançado no meio desse mover. Deus te trouxe para cá
E se você está aqui, então você é alguém que foi chamado para fazer parte disso. Você sabe, ninguém pode dizer, se você nasceu na família real, você não pode dizer não tenho chamado para ser rainha, não tem chamado para ser rei. Não, se você nasceu na família, você é. Essa é a sua identidade. E se você nasceu no meio dos radicais livres, então você está destinado ao avivamento. Você está destinado ao mover do Espírito na sua geração. Deus quer usar a sua vida para alcançar essa cidade, para alcançar essa geração. E nós cremos nisso de uma maneira poderosa. Eu creio que Deus marca tempos e épocas para mover através do seu povo, através da sua igreja. E esses 25 anos dos radicais livres é profético, é um momento, é um marco de Deus, é um tempo que Deus está marcando, e daí para frente nós iremos entrar em outros níveis mais altos. A vida cristã, ela é feita de ciclos, e ela é como uma espiral, uma mola, que muitas vezes você volta no mesmo ponto que você já passou antes. Mas cada vez que você continua, você está voltando naquele ponto, porém num nível mais elevado. E eu penso que o Senhor está nos levando para o next level, para o próximo nível, como radicais livres. Veja, nós continuaremos fazendo as mesmas coisas que Deus nos deu. Nós vamos liderar, nós vamos abrir células, nós vamos levar as pessoas para o encontro, nós vamos multiplicar, nós vamos treinar líderes, nós vamos espalhar, nós vamos fazer conferência, nós estamos fazendo o mesmo giro. No entanto, será num outro nível, mais poderoso, mais elevado, e os anos mais frutíferos estão diante de nós. Eu tenho certeza, aqueles que se alegraram em ver a sua célula crescendo em um ano, você vai ver, às vezes, isso acontecer 5 vezes, nós já estamos vendo a medida. Minha mulher passou 2 vídeos outro dia no evento, mostrando o testemunho de 2 irmãs que multiplicaram as suas células 5 vezes em um ano. Vai acontecer com você no nome de Jesus. Não duvide. Não é o seu braço de Deus, porque esse slogan 2026, o ano da multiplicação, não é uma frase legal que nós inventamos. Foi algo que Deus colocou no nosso coração. Coração do Conselho Apostólico, coração do pastor Aloísio, porque é uma palavra profética. E é bem no ano da multiplicação que os radicais livres estão fazendo 25 anos. Não é por acaso, é profético. Significa, pastor Ricardo, que esses próximos 25 anos, nós veremos esse mover multiplicado muitas vezes, numa medida muito maior, muito mais elevada, muito mais poderosa. Nós temos experimentado isso de uma maneira tão impressionante. Eu não consigo explicar, não temos mais controle de tanta coisa que eu vou ouvindo e as pessoas vão falando para mim. Eu estava lá em Goiânia semana passada, só no prédio do Bueno, né? Nós somos 10 prédios lá. Quando eu cheguei, tinha 17 ônibus saindo para o encontro, parecia uma rodoviária, uma loucura de gente na rua. Era uma coisa assim tão impressionante. Nós só naquele fim de semana, 980 jovens ímpios estavam indo para as chácaras, para os encontros. 1000 ímpios num fim de semana. Uma das redes de adolescentes, ele conseguiu chácara para uma rede apenas, 255 adolescentes, e deixou 180 para trás, que não cabia, e vai fazer semana que vem outro, logo em seguida, para poder atender o clamor daqueles que querem ser alcançados. É muito poderoso, irmãos. Enche o seu coração de fé. É como Jesus disse para os discípulos: vocês estão falando que ainda falta 4 meses para a colheita. Aí ele falou: mas vocês estão enganados. Erga os seus olhos e vejam os campos, porque já estão brancos para serem colhidos. O nosso país está
maduro para ser colhido, e nós vamos fazer parte dessa colheita no nome de Jesus. Diga amém. Olha, meu irmão, é importante que você abra o seu coração. Talvez você ainda não é um líder, mas você vai ser, porque você nasceu numa família de reis e sacerdotes. Você nasceu no meio dos radicais livres. E eu creio que Deus quer usar cada um de nós de uma medida muito poderosa. Muito poderosa. Nós veremos Deus instigando você, desafiando o seu coração. Por quê? Agora, é necessário que você entenda que é muita graça servir a um Deus que não precisa de nada, nem de ninguém. Mas que apesar de nós, dos nossos defeitos e limitações, na sua soberania, escolheu nos usar. Com glória, com graça, com poder, e ainda nos recompensar naquele dia. É necessário, eu penso que conferências e marcos são tempos de nós também pararmos um pouco para pensar na nossa vida. Olha para cá, os irmãos estão vendo, nós estamos vivendo o princípio das dores no mundo. Guerras, muitas guerras que estão se escalando. Um barril de pólvora. Nós estamos vendo pestes, pandemias, fome, tudo que Jesus falou que era o princípio das dores, e isso está aumentando. O princípio das dores é quando a mulher está para dar à luz, e a contração começa devagar, depois ela vai aumentando e diminuindo o tempo, até que chega a hora do parto. E o que a gente percebe claramente é que sim, nós temos uma grande chance de sermos talvez a última geração por aqui, até que Ele venha. Ele vem e está perto. E a Bíblia nos chama e nos diz: trabalha enquanto é dia, porque a noite vem e nós não poderemos fazer mais nada. E eu te digo, o relógio de Deus já está perto da meia-noite. Mas isso não é para nos amedrontar, isso é para nos levantar e nos dispormos a essa oportunidade. Preste atenção, meu amado, você chegou no mundo sem nada. Nada, você não trouxe nada para cá. E no dia do seu velório, não tem caminhão de mudança. Você não vai levar nada. Portanto, gaste a sua vida com o que tem valor real. Valor real. E eu vou te falar o que tem valor real. A Bíblia diz que as suas obras te acompanharão e se tornarão uma coroa na sua cabeça. Aquilo que você fez em Deus, no poder do Espírito, no fundamento da graça e da justiça de Cristo, são obras genuínas de ouro, prata, pedras preciosas, e isso será a sua recompensa naquele dia. Nós somos uma igreja de vencedores. Quantos dizem amém? Mas o segredo de tudo isso, e que eu penso que é o tema dessa conferência, a noiva, é que eu realmente acredito que não há nenhuma força mais poderosa para tocar uma geração do que a paixão. A paixão é a coisa mais poderosa que existe. Por isso eu realmente acredito que não foi por acaso que de todos os nomes da igreja, a igreja tem muitos nomes, não é? Ela é a família de Deus, ela é o corpo de Cristo, ela é a casa de Deus, ela é o novo homem. Então você vai ver, ela é a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Mas quando vai chegar o final, em Apocalipse, ele vem buscar a noiva. Porque não é uma questão simplesmente de trabalho, é uma questão de paixão. Olha para cá, o que nós estamos te chamando para fazer nos próximos 25 anos não é uma obrigação, é uma paixão. Deus quer ganhar o seu coração. Pessoas apaixonadas são poderosas, são capazes de viver coisas extraordinárias, se surpreendem. E eu oro para que nessa manhã o Espírito de Deus ganhe o seu coração. Ganhe o seu coração. Desde já eu te digo, é necessário
viver a experiência e a revelação de ser amado por Deus. Porque uma vez que você é amado, você vai amar. A Bíblia é clara e categórica. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós não vamos servi-lo porque estamos com medo de alguma ameaça. Não, mas porque nós desejamos estar com Ele. Nós desejamos participar do que Ele está fazendo. E é essa verdade que precisa ganhar o seu coração. Quantos estão comigo? Esse é um pouquinho que eu queria te contar dos Radicais Livres. E Deus foi nos levando. Nós tivemos 3 momentos dos Radicais Livres. Tem um livro que eu escrevi chamado, eu acho que é Ciclos do Mover de Deus. Eu nem lembro direito mais. Nem sei se existe mais o livro também. Mas Deus me mostrou que nós tivemos etapas. Nos primeiros 7 anos dos Radicais Livres, era um mover local. Foi uma experiência que nós vivemos ali em Goiânia. Depois, quando nós chegamos em 2009 e fomos para o ginásio do Goiânia Arena, sem que a gente percebesse, estava começando um novo ciclo, porque daí o Brasil veio para lá, todo mundo se reuniu no Goiânia Arena, e a partir daquele segundo momento, os Radicais ganharam uma proporção do país, e as conferências começaram a acontecer em todo o Brasil. E quando nós entramos lá para o estado de Serra Dourada, foi tudo nessa época. E depois então entramos no 3º ciclo, estamos vivendo isso de uma maneira muito poderosa. E na verdade, nesses 25 anos, nós estamos aí chegando ao 5º ano do 4º ciclo dos Radicais Livres. E isso significa que algo sobrenatural está diante de nós. Deus está marcando esses tempos no nosso meio. E eu quero desafiar você, mais do que nunca, a vestir essa identidade de ser esse radical livre, de querer viver essa oportunidade. Irmãos, olha para cá, nós vivemos num mundo vazio, sem relevância, um mundo desesperado, porque não tem utilidade. Utilidade. A coisa mais miserável na vida é se sentir inútil. O que te atribui valor é quando você vê o fruto da sua vida acontecer. Porque isso é inerente à criação, é inerente ao homem. A Bíblia fala que Deus nos criou, abençoou o homem e diz: seja frutífero, multiplique. Ser frutífero e multiplicar é inerente ao homem. Está dentro de nós. Tudo que Deus criou, Ele colocou sementes. Deus criou você para que você possa gerar vidas. Vidas possam fluir através de você. Frutos possam aparecer. E isso vai alegrar o seu coração. Isso vai trazer relevância à sua vida. Isso vai poder você chegar no final, olhar para trás e dizer: valeu a pena. Deus me chamou, eu entendi que era sobre Ele, não sobre mim. Dei um passo de fé, criei e me tornei um instrumento útil nas mãos dEle. Isso não foi pesado. Isso foi poderoso. Amém, irmãos? Eu gostaria muito, se você puder, esteja com a gente em setembro lá em Goiânia. Vai ser uma grande festa. Vai ser o lançamento do filme. Quantos gostariam de estar lá com a gente? Pega a sua mão. Aleluia. Eu tenho certeza que, como sempre, a maior caravana é de São Paulo, né, pastor Ricardo? Aqui ninguém ganha de vocês. E vai ser poderoso demais. Vão ser 12, 15 mil jovens reunidos do Brasil todo. Vai ser uma festa poderosíssima que nós estamos fazendo lá. Amém? Amados, eu quero continuar compartilhando com você nessa manhã. Deixa eu colocar aqui o meu relógio. E eu tenho, os irmãos sabem, o encargo de todos os dias compartilhar o Evangelho com você. Porque eu realmente acredito que o Evangelho, como diz a Bíblia, é o poder de Deus. É o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é uma pessoa, é Cristo, é a sua graça. A graça não é uma teologia. A graça não é um ensino, não é um curso, não é um lugar que você chega. É uma pessoa, que é Cristo. E Ele é como o maná que nós
desejamos receber todos os dias, porque a Bíblia fala que nós somos os justos e o justo viverá pela fé. E se nós vivemos pela fé, essa é a maneira que nós vivemos. É importante que você preste atenção nas palavras. Se eu vivo pela fé, então eu preciso viver, alimentar a minha fé diariamente, para que todos os dias eu esteja pronto, levantado em Deus, para passar por tudo que eu preciso, encontrar força, ter a fé necessária para responder o Senhor e me alegrar nele. Por isso que eu tenho compartilhado todos os dias no meu canal no YouTube, o devocional na presença do Pai. Faço em primeiro lugar para mim mesmo e depois aproveito e deixo você assistir, né? Quero convidar você para estar lá. Só quero fazer aqui uma coisa só que eu queria. Deus colocou algo no meu coração. Todo mundo aqui abre o WhatsApp logo cedo. Talvez o aplicativo mais usado no mundo. Mas é um aplicativo que geralmente a gente recebe muita notícia ruim e cobrança. É impressionante como segunda-feira a gente abre aquilo lá. Jesus amado, parece que os problemas se ajuntaram. Então eu resolvi usar disso para abençoar as pessoas. E eu estou fazendo um devocional em áudio exclusivo para o WhatsApp, onde a pessoa vai receber todo dia um áudio de 2 minutos, e não é o conteúdo do livro, nem é o conteúdo que eu prego no YouTube. É um outro conteúdo da graça, mais poético, de uma maneira diferente, em áudio, e ele chega todos os dias para você, no seu WhatsApp, não é em grupo, é exclusivo, e é um material exclusivo. Se você quiser conhecer, tem uns irmãos que têm uma plataforma que estão me ajudando nisso, porque eles disparam 15 milhões de mensagens por mês. Eles têm uma ligação direta na meta, então conseguem fazer isso. Porque dá muito trabalho mandar para muita gente, né? E custa isso. Mas eles abriram para a gente fazer um teste. Eu queria muito que você participasse de 7 dias. Tem como colocar a arte para mim? É só você entrar e você vai começar a receber, tá bom? Não vai pagar nada por isso, nessa experiência que eles estão nos dando. Se os irmãos, eu mandei uma arte para a mesa que tem um QR Code. Se você puder colocar, aí, dá para colocar nos telões também, for possível. É só você, deixa um pouquinho aí, você pode apontar o celular para o QR Code, você vai fazer um pequeno cadastro e a partir de amanhã você já começa a receber o seu WhatsApp. Você deve só clicar, dizer que quer receber, e então você é registrado e passa a receber aí. É muito legal, eu estou muito animado com isso. Eu acho que é uma maneira dos irmãos compartilharem, mandar para todo mundo. E eu acho que a gente tem que pregar o evangelho de todas as maneiras, tá bem? No final da minha palavra, eu acho que eu trouxe alguns devocionais de 2026. E eu vou estar lá para fazer uma dedicatória para quem desejar. Se os irmãos puderem deixar um pouquinho aí para o pessoal conseguir. Se você não conseguir entrar, no meu Instagram tem um link da bio, você clica lá e pode entrar pelo link também. É bem simples, amém? Muito bem, eu quero ler o texto de Lucas, capítulo 5, verso 1, enquanto você vai entrando aí. Preste atenção, por favor. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique.
Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e os seguiram. Aleluia. Quantos pescadores de homens nós temos aqui? Levante a sua mão se você é um. Deus te chamou para ser um pescador de homem. Deus te chamou. A Bíblia não conta histórias por acaso. A Bíblia não é um livro de historinha, é um livro de revelações. Jesus fez muitos milagres, mas os que estão aqui é para nossa instrução, é para nossa revelação, é uma mensagem dele para cada um de nós. E o que a gente está percebendo é que alguém pode ser profissional em algo e ainda assim ser fracassado. Pedro e os seus amigos eram pescadores profissionais. Eles eram sócios, sabiam tudo de pesca, mas não pegaram nada a noite inteira. Talvez tenhamos muitos especialistas em evangelismo. Mas o que adianta eu ser um especialista se o poder de Deus não está comigo para pescar? Eles pescaram, trabalharam. Veja que eles pescaram a noite toda, trabalharam a noite toda, sabiam fazer, mas estavam frustrados, porque não tinham frutos. Existem muitos irmãos que honestamente, com o coração genuíno, verdadeiro, querem ganhar almas, mas não conseguem. Pastor, minha célula não vai. Eu passei o ano todo, não ganhei ninguém para Jesus. O que está acontecendo? Por que essas coisas acontecem? E você fica frustrado, como aqueles homens estavam. Mas agora Jesus aparece na história e ele dá uma direção para esses homens, para que eles possam então, debaixo de uma palavra, virem o que Deus poderia fazer através da vida deles. E a expressão que está aqui nesse texto, que eu quero chamar a sua atenção, e o que eu quero te contar hoje, uma chave para que vocês, como um pescador de homens, possa experimentar pescarias maravilhosas na sua vida, é que Jesus fala para eles: faze-te ao largo. A primeira coisa que o Senhor fez foi mudar eles de posição. Sabe quando eu sou metido a pescador, mas não pesco, porque eu não tenho tempo. Mas quando eu vou, a gente fica parado ali tentando pescar, não é? Quem é pescador sabe. Não está dando peixe, o que a gente faz? Vamos mudar de ponto. E às vezes a gente muda de ponto, mas a gente não sabe onde está o peixe. Mas Jesus não só sabe onde está o peixe, mas sabe até onde tem peixe com moeda na boca. Porque Ele é aquele que é o Senhor de terra e mares, e todas as coisas estão no controle dEle. E eu sempre oro mesmo, eu oro por tudo. Falo: Deus, me mostra o peixe. Eu não tenho muito tempo, me leva para descobrir onde eles estão, no seu GPS espiritual. E a Bíblia fala então que o Senhor muda ele de posição. Ele fala: vai, faze-te ao largo, porque eu estou te levando para um lugar onde você vai fazer a grande pesca. Agora, essa expressão, faze-te ao largo, no original significa: vá para águas profundas. Vá para águas profundas. Olha para cá, vou te falar uma coisa: não existe grande pesca em águas rasas. Se nós queremos viver um avivamento no meio dos radicais livres, nesse país, Deus vai fazer com pescadores que estão saindo das águas rasas e vão avançar para as águas profundas. Esse é o lugar de pescar. O Senhor
está te tirando. E essa é uma identidade dos radicais livres. Nunca aceitamos ser jovens rasos. Nunca aceitamos viver na rasura. Mas é como aquele rio de Ezequiel, que vai crescendo com água nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, até se tornar um grande rio, que já não se pode nadar, mas que é levado por ele. E ele deságua no Mar Morto. E quando ele chega no Mar Morto, a vida acontece e muitos peixes estão ali. Eu vou dizer algo para você, querido: quanto mais perto nós estivermos do Mar Morto, do mundo caído, mais poder vai se manifestar através de nós. Porque quando o rio chega lá, ele aumenta de tamanho. Portanto, olha para cá, não é uma questão de trabalhar muito, mas no lugar certo. Alguém disse que queria ganhar muita gente. Então ele visitou 2.000 casas para pregar. E pregou para 2.000 casas. E alguém perguntou para ele: oh, que bênção, quantas pessoas você ganhou? Ele disse: nenhuma. Aí falaram para ele: o que você vai fazer agora? Ele falou: vou visitar 4.000. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu que não era um problema de quantidade de visitas, mas falta do poder de Deus para fazer a visita. Ele estava pescando no raso. Primeiro, nós bebemos, depois nós derramamos. Jesus falou o quê? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, essa água se tornará uma fonte a jorrar. Veja, quem bebe um pouco d'água. Eu não consigo beber uma fonte de água. Eu bebo um pouco. Mas quando você bebe dessa água viva que é Cristo, na sua vida, na sua revelação, a Bíblia fala que em algum momento isso se torna uma fonte em você. Diga comigo assim: eu só posso derramar o que primeiro eu bebi. Você precisa viver uma vida nessas águas profundas. Ter uma decisão de avançar no Senhor a cada dia. Não por obrigação, mas por um anseio no seu coração. Priorizar a cada manhã, a cada dia, o momento que você para, que você lê um versículo da palavra de Deus, que você canta, que você ora em línguas, que você é cheio do Espírito. Eu aprendi com o pastor Aloysio, e eu vou te contar o que eu e ele praticamos todo dia para ser cheio do Espírito. Você gostaria de saber? É muito simples. Nós fazemos 3 coisas básicas. Nós louvamos a Deus com músicas ungidas. A gente canta. Porque tem música que só é gospel, mas não é ungida. Joga elas fora. Pastor, como que eu vou saber que é ungida? Seu coração vai te contar, porque vai tocar você. Vai separando elas, separa umas canções, cante, aplica o seu coração, louva a Deus, deixa as canções queimarem o seu coração. Segunda coisa que a gente faz, nós oramos a Bíblia, oramos a palavra. Eu sou bem-aventurado, eu sou árvore plantada junto à corrente das águas. Eu fui plantado pelo Senhor. Eu não sou uma semente jogada no mato. Deus me plantou junto ao ribeiro das águas, cuidadosamente. Eu sou bem-aventurado. A minha família é bendita. Os meus filhos são ungidos. E tudo que eu faço, eu sou bem-sucedido. A minha folha não murcha. No ano da sequidão eu frutifico. Eu sou frutífero. Então eu pego Isaías 61, a unção do Espírito está sobre mim, eu tenho unção do Senhor, o Espírito está sobre mim, Ele me ungiu para pregar boas novas, eu sou ungido do Senhor, eu prego boas novas aos quebrantados, eu proclamo libertação aos cativos, eu trago libertação aos algemados, eu anuncio o ano aceitável do Senhor, eu vou declarando a palavra. Ore a Bíblia, aplica o coração. E a terceira coisa, ore em línguas. Porque quem ora em línguas é cheio do Espírito. Pratique isso. Deus vai te dar. E você vai começar a perceber que esse rio vai começar
a fluir no seu coração. Vá para águas profundas. Jesus nos ensina essa revelação que nos tira de uma esterilidade e nos leva para uma experiência maravilhosa. Isso é incrível, porque esse texto, a Bíblia nos mostra que ele acontece duas vezes. Uma antes de Jesus morrer e ressuscitar, e depois eles vão ter uma outra experiência de pesca após a ressurreição. Você percebe que é uma revelação crescente. Quando nós temos uma palavra e uma direção de sermos um povo cheio do Espírito e águas profundas, nós estamos indo para o lugar onde a gente pode realmente experimentar um avivamento. Deus vai se mover através de pessoas que são cheias do poder de Deus, cheias do Espírito Santo. Você vai começar a perceber que nada é por acaso. Eu posso te dar tantos testemunhos, irmãos, de como Deus faz as coisas e você nem precisa se preocupar. Eu aprendi isso cedo, eu e a Marília éramos líderes de treinamento. A gente ficava até encabulado, porque onde a gente ia, Deus de alguma maneira manifestava ali. Eu me lembro que nós estávamos um dia num aniversário de criança, da família dela, que não era crente. Nós fomos lá por aniversário, fomos lá fazer nada. Mas no final da festa, a dona da casa chamou a família, reuniu e falou: vocês podiam fazer uma reza aqui pra gente? Ué, vamos orar. Pegamos na mão, começamos a orar. No meio da oração, a filha dela, já adulta, do meu lado, deu um grito: ó, um cachorro preto aí, ó. Mas não tinha cachorro. Ela estava vendo uma visão de um demônio. Eu falei: ih, meio da festa. Todo mundo já ficou assustadíssimo. Aí eu falei, Deus me deu a graça na hora. Eu falei: deixa esse cachorro aí, depois nós vamos ver. E eu continuei orando. E eu chamei ela para o meio da roda. Falei: agora eu vou orar por você. A hora que eu orei por ela, eu confesso para os irmãos que naquela altura eu era muito novo. Eu estava começando a liderar. E eu ouvia falar dos demônios, né? E eu tinha alguns que o povo passava muito medo na gente. Era o Tata Caveira, o Exu, não sei das quantas, 7 flechas, 7 saia, pomba gira, aqueles nomes tudo, né? Naquele dia, e eu falava: não, esses aí são perigosos. Naquele dia estava todo mundo reunido na mulher. E eu fui expulsando um por um. Deus foi me dando graça. O povo deu as mãos, começaram a rezar: Pai Nosso, Ave Maria. Irmãos, quando eu fiz quando terminou, a mulher foi liberta. Eu não era pastor. Eu peguei e li aquele texto da palavra de Deus, que os demônios entram, depois eles vão embora e eles voltam. Se a casa estiver vazia, volta e traz mais 7. Aí eu falei: alguém quer encher a casa? Foi o único dia que eu preguei e todo mundo foi salvo. Mas você vê, eu não fui lá para evangelizar. Mas Deus estava lá para salvar. E nós abrimos uma célula nessa casa. E Deus realmente salvou toda a família. Agora falar: eu não era pastor, nada especial. Eu apenas procurava viver essa vida cheia do Espírito, que eu tenho procurado fazer isso por 30 anos. Deus vai usar você na escola, na sala de aula, sua família, aniversários. Independente de qualquer coisa, Deus vai te dar estratégia. Não é uma questão de ficar pensando um monte de coisa. Jesus ia andando, os demônios vinham para se ajoelhar diante dele, porque reconheciam a presença de Deus nele. As pessoas vão te procurar, as pessoas vão agarrar na barra da sua calça, da sua saia, e vai dizer: me ajuda, porque você tem a presença de Deus na sua vida. E é isso que esse mundo está precisando, de gente que é cheio da glória e da presença de Deus. Jesus estava colocando isso de uma maneira muito poderosa e nos ensinando algo incrível. Agora, eu quero ler o outro texto com você, que é o texto depois da ressurreição. Em João, capítulo 21, a história se repete, mas tem um adendo aqui. No verso 3 diz: disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar.
Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E eles saíram e entraram no barco. E naquela noite, de novo, nada apanharam. Não ganharam ninguém. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram ao barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Você já tentou puxar a rede com 153 grandes peixes? Algo sobrenatural aconteceu. A Bíblia fala que da primeira vez, eles tiveram que chamar um monte de gente para puxar a rede, e elas romperam. Mas agora, após a ressurreição, um homem puxou a rede sozinho e ela não rompeu. Agora, a pescaria mudou de nível. Talvez você nunca percebeu a diferença desses dois textos. Os dois são poderosos, mas é uma revelação crescente. Existe um momento que Deus nos chama como igreja para pescar, e é poderoso, e Ele nos revela, e Ele nos diz: vivam uma vida em águas profundas, vivam uma vida cheia do Espírito, mergulhem, não se contentem com religião, não se contentem com águas rasas, não se contentem em viver uma vida de troca, de obrigação, mas procure mergulhar em mim, desfrutar da minha presença, porque aí vai jorrar essa água, e ali tem peixe, vocês vão pescar. Mas ainda não era completo, porque eles não conseguiam puxar, a dificuldade, rompiam as redes. Mas agora, Jesus morre e ressuscita, a nova aliança está estabelecida, e você vai encontrar um homem capaz de puxar essa rede sozinho, e ela não se romper. Isso não é natural, isso é espiritual. Qual que é o segredo aqui desse texto? Veja, no primeiro caso, Jesus mudou eles de posição. Sai do raso e vai para o profundo. Agora Jesus mudou o lado. Para de jogar a rede do lado esquerdo e joga do lado direito. Pastor, o que é o lado direito? Veja, Jesus está assentado de que lado? À esquerda ou à direita? À direita. Jesus está assentado à direita do Pai. A Bíblia fala que na sua mão direita existe favor. A direita é a mão do favor. A esquerda é a mão do juízo. Mas a direita é a do favor. Jesus está dizendo: para de tentar pescar na força do seu braço, porque na força do seu braço você não pega nada, e quando pega, a sua estrutura é fraca, ela se rompe. Mas quando você começa a pescar na minha força, no lado do favor, você vai ter uma força extraordinária para conseguir arrastar tudo que você pegou. Você sabe que é um dos grandes problemas nossos? Que a gente ganha muita gente, mas perde muita gente. Pastor Wilson, que é especialista em relatório, ele sabe disso, que é o que mais nos angustia, né, pastor Wilson? Puxa vida, irmão, você ganhou tanta gente, você ganhou 200, mas sobrou 15, cadê o resto? Perdeu, a rede rompeu. Mas eu quero profetizar que nós somos o povo da pescaria, da nova aliança. E Deus tem nos ensinado a jogar a rede do lado direito. Deus tem nos dado favor imerecido e graça.
E isso vai produzir em nós uma força sobrenatural. E nós não apenas vamos ter pescarias com 153 grandes peixes, mas teremos força espiritual para arrastar todos eles. E as nossas redes não irão se romper, porque quem está fazendo isso é o Espírito Santo no nosso meio, nesses dias, no nome de Jesus. É Ele. Isso é maravilhoso. O Senhor está nos ensinando algo sobre pescar de uma maneira poderosa. Mas eu quero dizer algo para você. Primeiro, eu quero desafiar você a participar disso. Como eu disse para você, eu gosto de pescar. Mas é muito ruim quando não pega nada, só mosquito. Mas é muito legal, muito poderoso, muito gratificante quando a pescaria é incrível. Aí você quer tirar foto, mandar para todo mundo. Produz alegria quando a gente vê Deus se movendo no nosso meio. Você está animado para participar disso? De verdade, Deus está movendo no seu coração? Eu fico vendo, Deus às vezes me move em certas coisas. Porque quando você enche o seu coração com essa fé, coisas começam a acontecer. Ontem eu estava conversando com o pastor Semi, tem 3 irmãos aqui comigo, fica de pé aí, por favor. Pastor Semi, pode ficar de pé, pastor Semi. Pastor Márcio, que é meu irmão, e o obreiro Ícaro, estão comigo aí. Vieram o ano passado, quiseram voltar, obrigado. E a gente a gente anda junto lá em Goiânia. Estava contando de um irmão, uma pessoa que nós ganhamos para Jesus outro dia. São esses arranjos de Deus que eu começo a perceber que Deus começa a fazer. Minha mulher, eu estava muito atarefado. Minha mulher falou para mim: amor, passa ali na clínica e tal, deixa essa sacola aqui para minha irmã, que o marido dela trabalha lá, e pega um negócio para as crianças que estavam lá com o porteiro, não sei o quê. Eu falei: puxa vida, eu não estava podendo. Mas eu falei: não, eu vou lá servir minha mulher. Eu fui. Quando eu cheguei, o porteiro era um parente distante dela, ele tinha quebrado, era um rapaz próximo, quebrou, largou da esposa. Eu não sabia nada da história dele, eu já tinha visto dele, e agora ele estava trabalhando de porteiro. E a hora que ele entregou para mim a sacola, o Espírito Santo falou comigo sobre ele. E eu nem conheço ele direito. Eu falei: olha aqui, eu percebo que você não está bem, mas você é amado. E ele destampou chorar. Eu falei: você está precisando de ajuda? Ele falou: estou demais. Eu dei um abraço nele, peguei o telefone dele, falei: nós vamos te ligar. Resultado, está lá na igreja, salvo, alcançado. Você falando: mas eu não planejei, eu só fui pegar uma sacola. Eu posso te contar muitas histórias assim, que Deus vai fazendo arranjos. E eu sinto no meu espírito, pastor Ricardo, pastor Wilson, que isso vai começar a acontecer no nosso meio. Eu estou te dando uma palavra profética. Deus está te dizendo: fique atento, porque eu vou começar a trazer pessoas que estão prontas para serem colhidas até você. Elas vão te procurar. O Senhor vai começar a te dar palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. Deus vai começar a agir na sua vida. E você vai ser um instrumento de Deus de uma maneira que você ainda não experimentou. Eu estava de férias aqui no sul um dia. Minha filha ainda era pequenininha, na praia, brincando com outra criança. Um homem aqui de São Paulo, pai da menina, se aproximou. Começamos a conversar, ele fez aquela pergunta: você mexe com o quê? Aí quando pergunta você mexe com o quê, eu já fico assim pensando: o que eu falo? Porque se eu falar que eu sou pastor, vai provavelmente acabar a conversa. Mas eu falei: eu sou pastor. Ele falou: você é pastor? Eu falei: sou. Ele repetiu: pastor? Eu falei: é pastor mesmo? Eu falei: sou pastor. Aí ele pôs a mão no meu ombro e falou assim: eu preciso falar com você. Falei: puxa vida, eu estou de férias. O cara me achou.
Resumindo, ele abriu, eu fiquei com ele na beira da piscina lá até quase 00:30. Um cara aqui de São Paulo, dono de 700 apartamentos, multimilionário. Ele falou: a minha vida está um buraco, um vazio. Eu fui para o espiritismo, não achei nada. Eu fui para não sei o que, não achei nada. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu preciso de Deus, não sei como que eu faço. Preguei para ele, ele se converteu em prantos naquele lugar. Na época eu até mandei ele para cá. Mas veja, Deus vai marcar encontros inusitados. E você vai começar a perceber que algo incrível vai começar a acontecer entre nós e que vai nos levar a uma outra dimensão de colheita. Mas eu preciso dizer algo para você. Primeira coisa que eu te disse: não há grande mover em águas rasas. Não há grande mover se você não aprender a jogar a rede do lado direito, depender do favor de Deus. Mas a segunda coisa que eu preciso te dizer, diga comigo: grande mover, grande oposição. Você tem que estar preparado. Se você vai fazer algo grande na vida, vai ter problema, vai ter oposição, vai ter contratempo, vai ter resistência, vai ter crítica. É normal. Fique tranquilo. Muitas pessoas ficam desanimadas, às vezes, pensando: por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou sofrendo resistência, perseguição? É porque você está entrando num território novo. Os radicais livres vão entrar num território novo, num novo nível espiritual, pastor Ricardo. Não se preocupe, vai haver algumas lutas, mas o Senhor está com vocês. Eu moro numa casa que Deus me deu há 3 anos atrás. Comprei essa casa e fiquei reformando ela. Mas nunca acabava a reforma. Alguém já reformou assim e não acaba? Então está comigo. Reforma não acaba, a gente abandona. E eu sei que chegou um momento que eu fiquei indignado. Fiquei indignado, falei: Senhor, não tem condição. Esses pedreiros não saem da minha casa, não acaba todo dia um negócio. Fui orar. E o Espírito Santo falou comigo, preste atenção. Ele falou para mim: você não mudou porque você está tendo uma visão natural. Eu falei: como assim? Ele falou: você está mudando de casa, eu estou te mudando de território. E tem um demônio lá na região que você está indo que não quer você lá. Se levante contra ele, ele vai cair, você vai entrar. Eu me levantei, indignado, repreendi esse demônio na segunda-feira. Quinta-feira eu entrei na casa. Entrei com um cano estourando, bagunça, vai saindo, eu vou entrando, aquele negócio, estourou cano e queimou o trem. E eu fui orando e entrando para dentro daquilo lá. É um condomínio. Entrei. 3 primeiros meses, pastor Wilson, todo dia de madrugada, não estou exagerando, eu tinha que levantar para orar, o capeta visitava. Falei: mas Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E ataque na minha mente: você vai passar vergonha, eu financiei a casa, você não vai dar conta de pagar, vai tomar sua casa, e não sei o quê. Eu falei: gente, aquilo que era para ser uma bênção estava virando uma tormenta na minha vida. Falei: Jesus amado, mas Deus tinha falado comigo: eu estou te levando para um novo território, tem demônios que não te querem lá. E eu me posicionei, comecei a orar. 3 meses depois isso acabou, aleluia. E eu moro lá, uma das bênçãos que Deus já me deu aqui. Só quero te contar o que aconteceu. Tem 3 anos, quando eu cheguei lá, não tinha nenhuma célula, nenhuma. Agora nós temos 9. Eu, inclusive, voltei a liderar uma lá. Minha filha mora lá, a célula dela acabou de multiplicar em 3. Eu fiz um evento com a célula do meu filho, que é na minha casa, de adolescente. Eu fechei a rua do condomínio e deu 100 jovens na porta da minha casa. Eu falei: meu Deus do céu, Deus me queria aqui. Olha para cá. Não tenha visões naturais da sua vida. Você não está naquela escola, naquela faculdade, só porque seu pai e sua mãe quis. Não, foi Deus que te pôs lá.
Você estuda naquela escola por um propósito. Você trabalha onde você trabalha porque Deus te colocou lá. A sua família foi Deus que te plantou lá. E Deus vai usar você lá com poder e autoridade. Se nós vamos entrar num novo tempo de salvação, de colheita e avivamento, Deus está nos levando para um novo território. Haverá problemas, mas o Senhor é conosco. Se prepare, não se assuste, não se preocupe. A Bíblia tem um versículo muito tremendo. Ela diz que aqueles que descem ao mar, em águas profundas, verão as maravilhas de Deus. Vamos ler isso no Salmo, não sei se vocês têm a revista corrigida, a versão revista corrigida, no Salmo 107, verso 23. A Bíblia diz: os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Aleluia. Deus está nos levando para esses lugares, para vermos as suas maravilhas. Mas quando você estiver lá na água profunda, em grandes pescarias, não se iluda. Você não vai poder orar: Senhor, não me deixe enfrentar nada grande. Olha para cá. Se você vai ter sonhos grandes, se prepare para grandes desafios. É normal. Normal. Pastor Wilson está aqui. Olha o tamanho disso, né, pastor Wilson? Fazer um evento desse tamanho. Você acha que é simples? É sonho grande. Chegou aqui, era um pouquinho de gente. Agora são dezenas de milhares num evento como esse. Incrível. Era sonho, sim, e virou grandes desafios. Grandes sonhos, grandes desafios. Mas grandes desafios, grande poder para realizar. Deus quer te tirar de um lugar raso, medíocre. Eu sinto isso no meu coração. Irmãos, olha para cá. Nesse novo tempo dos radicais livres, pastor Landim, Deus vai colocar grandeza no coração dos irmãos. Você vai começar a pensar em coisas maiores. Deus vai te expandir a possibilidade. Se você estava acostumado em multiplicar a sua célula uma vez por ano, prepare-se que agora você vai multiplicar 3, 4, 5. Você estava acostumado a só levar gente para o encontro, Deus vai começar a usar você para salvar um monte de gente na sua escola. Ah, mas quem sou eu? A pergunta está errada. Não é quem é você, é quem é Ele em você. Olha para cá. O seu instrumento de pesca, né? Veja, lembra que eu falei? Antes da ressurreição, a rede rompeu. A estrutura de Pedro era fraca. Mas na nova aliança, ele tem força para puxar. E a rede não rompe. Porque é milagre, é sobrenatural. É Deus que está fazendo. Não vai romper a rede. Não vai romper. Preste atenção. Se você fosse uma pessoa comum, olha o que eu vou te dizer. Se você fosse uma pessoa comum, você teria problemas comuns. Pessoas medíocres têm problemas medíocres. Mas aqui está uma chave. Você não é medíocre. Você não está nas águas rasas. Deus está colocando uma semente de grandeza em você. E Ele determinou que vocês, radicais livres, vão marcar essa geração. Vai fazer história nesse país. Sabe por que você não pode esperar problema comum? Porque vocês são fazedores de história. Nós vamos contar 25 anos de história, mas a história não terminou. Tem muito mais. Muito mais. E vão falar mal de nós. Porque ninguém que faz algo relevante fica sem crítica. Ninguém fala mal de gente comum. As pessoas falam mal de pessoas extraordinárias. E Deus está te levando para fazer conquistas em novos territórios. Mas quando você avança é normal. O inimigo não te atacaria se você não fosse uma ameaça. Eu tenho muitas lutas e problemas. Tem mais alguém aí que tem?
Ah, então eu não estou sozinho. Você sabe por que o diabo está te atacando? Porque você não é comum. Você é um perigo. Ele está tentando te intimidar, mas maior é aquele que está do seu lado e é por você do que aquele que é contra você. Ele não vai poder te parar. Fala para o seu irmão, você não é comum, você carrega o Espírito Santo. É por isso que o inimigo às vezes está tentando te resistir. Você é uma ameaça. E porque você é uma pessoa extraordinária, você vai enfrentar desafios extraordinários. Ai, pastor, será que eu consigo? Qual que é o segredo? O nosso Deus é extraordinário. E Ele está nos chamando e nos levando. Por isso você precisa, nesse novo ciclo dos radicais livres, nesse novo tempo, você precisa ser livre dos homens. Vou te falar algo. Quando você estiver nessa água profunda, nesse lugar poderoso, em Deus, não é todo mundo que vai gostar de você. Não é todo mundo que vai entender você. Não é todo mundo que às vezes vai querer ir com você. Mas você não tem que agradar todo mundo. Você não tem que agradar. Se você agrada todo mundo, você desagrada a Deus. Mas se você agradar a Deus, Ele cuida dos seus críticos. Sempre haverá pessoas que tentarão te impedir. Quem é você? O que você está querendo? O que você está pensando quem você está pensando que você é para querer pregar, para querer abrir uma célula, liderar, fazer algum negócio na sua escola? Ah, também não é assim. Não dê ouvidos a essas pessoas. Deus vai te dar ousadia. Até que Davi viesse, ninguém tinha matado gigante com pedra. Mas depois nasceram muitos especialistas em funda. Eu sinto isso no meu espírito também. Olha para cá. Deus vai usar os radicais livres para começar a fazer coisas que ninguém estava fazendo. E isso vai haver críticas. Não se preocupe com isso. Não se preocupe. Porque às vezes Deus vai nos dar estratégias absurdas. Eu ganhei a minha família numa situação, nem sei se eu te conto, eu tenho medo de te escandalizar. Tenho medo de você não entender exatamente o que aconteceu. A minha família, muito grande, minha avó teve 17 filhos. E era uma família muito bagunçada. Tem gay, homossexual, separação, divórcio. Aquela cantora Marília Mendonça, que morreu, era minha prima primeira, filha do meu tio. E eles eram boêmios, aquela coisa toda. E o meu avô também, e esse avô meu e esse tio meu, que é o pai dela, já tinham falecido. E eles tinham uma música, eu não sei o que é, essas bossa nova, bolero, sei lá qual que é. Era a música da família. Sabe aquele corinho? Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá morrendo em mim. Vocês não conhecem esse corinho, né? Pois é, só alguns aí que bateu o pezinho. A música do mundo. Mas era a música da minha família, um samba, sei lá o que é. E eles me chamaram para pregar na festa da família. E eu preparei uma palavra. Mas e aí eu cheguei, eles já estavam meio alto, tocando essa música. E eu falei, não, meu, eu vou pregar o evangelho num ambiente desse. E aí eles pararam, e o Espírito Santo falou comigo, claramente, na música. Ele falou, presta atenção na letra que eu vou te dar uma palavra. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí a hora que passou, naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Ele falou para mim, lembra de Mefibosete, que eu levei para sentar na minha mesa, porque tinha os pés tortos e tinha um lugar para ele lá? Fala para eles que está faltando eles na minha mesa. Irmãos, foi um avivamento. E eu preguei. Agora você vai escandalizar. Eu fiz o apelo para quem queria sentar na mesa do rei, ser salvo. E sabe qual foi a música que eu mandei colocar de apelo? A música deles. Falei, põe a música. Mas agora você vai ouvir com outro ouvido. E esse povo chorou. E chorou. Meu Deus, eu falo, se eu ficar falando isso, vão falar que eu sou um herege.
Mas às vezes Deus tem caminhos que não são os nossos. Deus vai nos tirar de certas caixas religiosas para alcançar pessoas que talvez não seriam alcançadas de outra maneira. E aí as pessoas vão nos criticar, mas não se preocupe. Se você agradar a Deus, Ele cuida dos seus críticos. Não fique perdendo seu tempo com gente que está aí criticando. As pessoas criticaram o apóstolo Paulo. Mas em Romanos 3, ele diz que a incredulidade deles não torna a promessa de Deus sem efeito na vida dele. E daí, olha o que ele diz, e daí se eles não creram em Deus? Deus não colocou a promessa naqueles que não creem, colocou a promessa em você que crê. Muito bem. Eu quero te dizer uma coisa, o tamanho do seu problema fala sobre aquilo que Deus tem para você. Eu perguntei se aqui tem gente que tem problema. Vou fazer outra pergunta. Você, não muitos, mas talvez um ou outro. Alguém aqui tem algum problema grande? É muita gente. Pastor levantou as duas mãos. Eu vou te falar uma notícia boa. O tamanho do seu problema é o tamanho do seu futuro. E eu vou te provar na Bíblia. Pode aplaudir o Senhor. Davi era olha para cá, talvez essa seja a sua história. Prepare que eu vou te falar. Davi era só um menino, desprezado pela sua família, cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Mas eu pergunto para você, Davi, aos planos de Deus, tinha um futuro grande ou não? Tinha. Deus tinha para ele ser um dos maiores reis de Israel, do qual descenderia o Cristo. Deus tinha um futuro grande para Davi. O que ele fez? Colocou um problema grande no caminho dele, um gigante. Mas não foi para ser a sua derrota, foi para colocar ele na posição da grandeza que ele tinha para ele. Então, se o inimigo colocou problemas grandes no seu caminho, anime-se, porque isso é só um sinal de que o seu futuro é grande. E Deus vai te colocar em coisas grandes, e essa cidade verá a grandeza de Deus através de vocês. Não se desanime. Não fique pensando que é simples, não. Todos nós que estamos vivendo coisas grandes em Deus, enfrentamos circunstâncias. Se eu fosse contar as histórias desses 3 irmãos que estão aqui comigo, o Sêmio, o Márcio, o Ícaro, o meu irmão foi despertado dentro da UTI no Covid, lá, quase ia ser morto. Deus falou com ele, saiu de lá para se levantar. Eu fosse contar as coisas que esses irmãos enfrentam, Deus tem levantado eles, grandes redes. Pastor Semi era pastor de uma das maiores redes de adultos da Videira, com mais de 2.000 membros na rede dele. O Ícaro, como discipulado dele, tinha mais de 500 irmãos. A rede do meu irmão tem 1.500 pessoas. Deus tem levantado, mas se você for ouvir as histórias, é ameaça de morte o tempo todo, é luta para cá, luta para lá. Mas é porque o futuro é grande. Não se desanime. A história não terminou. Se ele se levantou, é porque vai cair. O Senhor está do seu lado. E quando o gigante cair, Deus vai te colocar na posição de governo. Davi se tornou um matador de gigante. Davi se tornou rei porque um grande problema apareceu diante dele. Parecia impossível, mas quando Deus deu a vitória, Deus o levantou. Às vezes não entendemos esse caminho que Deus trilha para nos levantar. Mas você fala, pastor, o meu problema é o meu passado. O senhor não sabe quem eu era. O senhor não sabe de onde que eu vim. Eu tenho uma notícia para te dar. O meu passado não foi legal.
Nem o seu, né, Noé? Do pastor Wilson foi pior que o meu. Quem aqui não teve um passado muito bom? Muitos, né? Essa é a história da igreja. Mas eu vou te contar algo ainda nessa manhã. Olha para cá. Diga comigo assim: o meu passado. Presta atenção, o meu passado não me define. Ele me prepara. Você vai descobrir lá na frente que tudo que você viveu, que parecia coisas estranhas, Deus vai transformar para o seu bem. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo 61, verso 7. No lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. No lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Aquilo que você achou que era problema, era Deus te preparando. Comece a crer, comece a sonhar novamente. E não é apenas algo positivo, é para liberar fé no seu coração. Isaías diz: levante-se e brilhe, pois a glória do Senhor está sobre você. Glória é peso, é relevância, é Deus respaldando. Joel capítulo 3, verso 9, numa versão da Bíblia diz: despertem os homens poderosos, acordem as mulheres poderosas. Deus está despertando uma geração de homens e mulheres que serão poderosos na terra, porque o Espírito de Deus está ungindo você. E vão ser dito a seu respeito aqui em São Paulo, como falaram daqueles simples apóstolos do livro de Atos. Estes homens aqui da videira de São Paulo, os radicais livres, que têm transtornado o mundo, que têm virado o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui e vão virar essa cidade do cabeça para baixo, porque o poder de Deus vai se manifestar nas ruas, nas escolas, nas empresas e em todos os lugares que nós estivemos, porque Ele nos chamou. Ele é um Deus poderoso, está nos levando para um território maior, em grandes desafios, em grandes vitórias. Deus não colocou algo pequeno em você, Ele colocou algo grande. Mas eu queria ir para o final dizendo algo, mas o final não significa curto. Eu estou marcando aqui. Olha, se nós vamos fazer algo grande, eu vim com essa palavra para os irmãos. Eu acho que não foi por acaso, encontrei o pastor Wilson ali, às vezes a gente conversa as coisas e nem fica percebendo que Deus está no meio, né? O pastor Wilson falou para mim: ano que vem, eu quero fazer uma conferência para 20 mil pessoas. Quero batizar 10 mil pessoas esse ano. Coisas ainda que ele não fez. Ele falou para mim: coisas maiores. Coisas maiores. Por quê? O que é isso? É Deus colocando coisas grandes no coração dele. E se Deus colocou coisa grande no coração dele, colocou no coração dele. Mas quem você acha que vai fazer? É eles, né, Wilson? São vocês. Deus vai pôr na sua mão. Se Deus vai fazer coisas maiores, vai fazer você grande. Deus nos faz grande, irmãos. Não é para aparecer, é para servir maior, de uma maneira mais poderosa. Agora, olha para cá. Quem foi o homem que realmente dividiu a história? Marcou a história. Viveu o maior mover e avivamento que a terra já viu. Jesus. Nós não podemos fazer coisas maiores, porque Ele prometeu. Ele não disse isso. Vocês são meus discípulos, vocês vão fazer coisas maiores que eu. Quando Ele diz coisas maiores, eu penso que Ele está dizendo coisas mais numerosas. Está me entendendo? Não é que nós vamos talvez fazer coisas que Ele não fez, mas vamos fazer numa medida muito maior.
Porque somos muitos. Quem está comigo? Você acredita nessa promessa de que nós vamos fazer coisas maiores que Jesus falou? Quando isso vai acontecer? É agora. É para o nosso tempo, talvez a última geração. Mas se nós queremos viver o que ele viveu, nós temos que andar no caminho que ele andou. Concorda? Como que eu posso querer viver o que Jesus viveu se eu não trilhar esse caminho? E Jesus passou por 3 situações, 3 condições básicas que puderam fazer com que ele realmente pudesse cumprir o chamado do Pai aqui na terra. E tudo começa no momento em que ele é batizado nas águas e o mar e o céu se abre. Ali vai começar o ministério de Jesus. O céu se abre, Deus vai liberar uma palavra sobre ele. Deus vai liberar uma palavra sobre ele. E a única palavra que Deus libera sobre ele é: esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Deus não falou nenhuma outra coisa, porque isso era o fundamento do que Jesus precisava para viver o grande mover que o Pai tinha para ele. Olha para cá. Essa coisa de que você é amado não pode ser só uma palavra legal, que te emociona. Precisa ser uma realidade no seu espírito. Porque isso chama-se o quê? Identidade, pastor Ricardo. Quem são os radicais livres? São os filhos amados, em quem o Pai tem prazer. Por que eu digo isso? Porque quando Jesus vai começar o ministério, ele é levado ao deserto, é o primeiro lugar que ele vai. E ele não encontra lá um estádio cheio de gente querendo converter. Ele não encontra uma escola lotada de pessoas gritando: me salva! Ele encontra o diabo. E o que o diabo fala para ele? Ah, você é filho de Deus. Eu ouvi a conversa lá no Rio. Eu ouvi o céu falando com você, né? Ah, radical livre. Eu ouvi a conversa da conferência. Aí o que o diabo diz para ele? Então, se você é mesmo, prova. Transforma as pedras em pães. O diabo, olha para cá, antes de um grande mover, através da sua vida, o inimigo vai se levantar para questionar a sua identidade. Mas você não tem que provar nada para o diabo. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o filho que Deus ama. O diabo, você já ouviu essa palavra? Olha para cá, a Bíblia diz que ele escondeu a palavra. Jesus ouviu: este é o meu filho amado. O diabo perguntou se você é filho. Ele não falou se você é filho amado. Ele escondeu a palavra amado. Por que o diabo escondeu a palavra amado? Porque ele sabe que quem sabe que é amado vence o diabo. Vence o diabo e pode ser usado por Deus. Você não é apenas filho, você é um filho amado. Você precisa ter essa certeza no seu coração. Preste atenção. Porque no caminho da grandeza, no caminho do avivamento, no caminho do mover de Deus, nós vamos ter momentos que parecem que Deus não está com a gente. Mas Jesus nunca falou, olha para cá, Jesus nunca falou: porque eu te amo, não tereis problemas. Ele não disse isso. Ele falou: no mundo tereis tribulação, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. A presença de problema não significa que Deus não te ama. Significa que você está por aqui jaz no maligno. Não é o problema que define o amor de Deus por você. Mas também não é a bênção. Ter bênção é muito bom. Mas você tem hoje, amanhã talvez não tem. Hoje você tem problema, amanhã você não tem. Isso não muda o amor de Deus. Deus, olha para cá. Deus não prova o seu amor por nós com ausência de problema. E Deus também não prova o seu amor por nós com a presença de bênção. Tudo isso pode ser ruim ou bom, mas a Bíblia categoricamente afirma: Deus prova o seu amor
para conosco, pelo fato exclusivo de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Muito mais agora, sendo filhos, seremos salvos da sua ira. A grande prova do amor de Deus é a cruz. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E Ele deu por você. No dia que você estiver enfrentando uma luta. Por que eu tenho que dizer isso, irmãos? Olha para cá, você está na vida da igreja. Muitos de vocês aqui são líderes, anfitriões, líderes em treinamento. Vamos ser honestos. Qual é o líder? Qual é o crente que nunca teve um momento que que pensou em parar? Desanimou, enfraqueceu. Talvez você está aqui hoje, você está sentindo isso, e você está duvidando. Puxa vida, se Deus me ama, porque eu estou passando por isso? Mas é nessa hora que você não deveria questionar, porque é a hora que você mais precisa lembrar. Por que você tem que saber, por experiência e revelação, que você é amado? Para que no dia mau, você não questione ser amado, mas você lembre-se que é amado. Você vai dizer, olha, eu não sei porque eu estou passando isso. Eu não sei se o diabo está me atacando, eu não sei se eu errei, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei de uma coisa, porque eu sou um filho amado, o Senhor está comigo, ainda que eu não sinta coisa alguma, eu sei que Ele me ama, porque Ele já deu a grande prova na cruz, e porque Ele me ama, Ele vai me tirar dessa situação, Ele vai me renovar, Ele vai me levantar, Ele vai me fortalecer. A minha noite pode ser escura e longa, mas porque Ele me ama, eu sei que o dia vai amanhecer, porque não há noite escura que não amanheça para aqueles que estão em Cristo e no seu amor. Saia de casa todos os dias e se lembre, aqui vai sair de casa um filho amado. Não deixe o diabo questionar a sua identidade. O seu passado não define a sua identidade. O seu momento não define a sua identidade. A sua família não define a sua identidade. A sua identidade é definida pelo Deus que você carrega. A Bíblia fala que em Atos 10:38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi enviado com essa palavra. Ele sabia quem ele era. Ele enfrentou o inimigo. E ali ele venceu porque sabia do seu amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quando Jesus nasceu, não nasceu um juiz, nasceu o Salvador. Ele veio revelar seu novo nome, que é Abba. Mas a Bíblia diz, em segundo lugar, que Jesus foi ungido por Deus com poder para fazer os milagres que Ele fez. Sabe o que é isso? Olha para cá. Essa é a segunda condição. Nós não podemos ver um grande mover se nós não tivermos ungidos com o poder pelo Espírito Santo. É loucura, gente. Como que alguém pode servir a Deus vazio de Deus? Os apóstolos estavam ansiosos para pregar depois que Jesus morreu e ressuscitou e subiu. Mas o Senhor falou para eles, fica aí. Permaneçam aí até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Se nós vamos tocar essa geração, se nós vamos fazer história, nós precisamos ser um povo cheios do poder de Deus. Eu sei o quanto o pastor Wilson valoriza isso, porque vocês são uma igreja cheia do Espírito, porque nós sabemos disso. Nós sabemos que o que faz toda a diferença não é o muito falar, não é o muito fazer, mas é o quanto poder nós carregamos, o quanto de poder que nós temos em Deus. O poder de Deus, ele é resultado de uma fé correta. Se você jejua para fazer troca e ora achando que vai merecer, você vai jejuar e orar, mas não vai ter nada.
Mas se eu jejuo para ter foco e oro confiado na justiça de Cristo, eu recebo poder sem merecer. A minha fé se levanta, se manifesta poderosamente. Jesus foi ungido. Ninguém jamais pode responder se primeiro não receber o poder de Deus. Moisés tentou ir na força do braço, mas fracassou. Vocês se lembram? Ele era capaz, ele achou que podia. Aos 40 anos de idade, filho da filha de Faraó, formado nas faculdades do Egito, capaz, ele achou: vou ganhar o mundo, vou salvar o povo de Israel. Ele foi na força dele, não deu certo, fracassou. Aos 40 anos, olha para cá, estou terminando. Aos 40 anos, Moisés sabia do que era capaz, mas precisou de mais 40 para saber do que não era capaz. Aí, Deus pega e dá uma cena para ele. Coloca uma sarça pegando fogo. Olha para cá. Isso aqui é muito poderoso, que eu vou te dizer. A Bíblia fala que Moisés se admirou, porque a sarça ardia, mas não se consumia. Você sabe o que é uma sarça? É uma árvore feia, que não presta para nada. Deus estava dizendo: Moisés, essa sarça é você 40 anos atrás. Não presta para nada. Mas a Bíblia fala que agora tinha um fogo queimando nela. E ela não se consumia. Então Deus estava dizendo: tá vendo, Moisés? Eu ainda vou usar você, apesar de você ser uma sarça. Mas o que vai fazer diferença não é a sarça, é o fogo. Porque a sarça ardia, mas não se consumia. Olha para cá, presta atenção que eu vou te falar, radicais livres. Eu creio e profetizo que nós, como radicais livres, vamos viver a obra mais poderosa que nós já vivemos até agora. Mas isso não será às nossas custas. Por quê? Porque a sarça vai queimar em nós, mas não vai queimar a nós. Porque a obra de Deus, Ele as faz por nós. A sarça não é combustível para o fogo. Você não é lenha para queimar, como diz a música. A lenha já foi queimada naquele dia lá na cruz. A obra de Deus é sustentada por Ele. Não será pesada, será leve. A sarça. Olha o que aconteceu. Preste atenção. Irmãos, imagina a cena. Se você vê uma árvore pegando fogo e virando carvão, é uma tragédia. Pensa comigo. Tem uma árvore centenária, pegou fogo, está virando carvão. Vai ter reportagem na cidade, queimar a árvore centenária. Uma tragédia. Quando a árvore pega fogo e vira cinzas, é tragédia. Olha para cá. Mas quando a árvore pega fogo e não se queima, é maravilha. E todo mundo vem ver, porque é sobrenatural. Eu vou te contar o que é avivamento. Avivamento é Deus colocar a sua glória naqueles que não têm glória nenhuma. Isso é extraordinário. Avivamento é tesouro em vaso de barro. Avivamento é Deus marcando uma geração através de homens e mulheres que não são. É Deus vencendo o grande com os pequenos. É Ele sendo tudo em quem não é nada. O fogo não queimou no cedro do Líbano. Ele queimou na sarça.
Deus não coloca o seu fogo em cedros do Líbano, arrogantes. Deus coloca seu fogo em sarças insignificantes. É quando nós reconhecemos que não somos, que Ele é. É quando nós reconhecemos que não podemos, é que Ele pode. Se você acha que não é ninguém, então você está apto para que se manifeste o fogo da glória de Deus na sua vida. E a sua família e as pessoas perto de você virão para ver o que Deus está fazendo e vão dizer: eu conheço Ele. Como que pode Deus estar usando Ele desse jeito? Isso é a maravilha. É quando Deus coloca seu fogo na sarça e ela não se queima. Nós somos um povo simples. A videira não é uma igreja feita de pessoas incríveis e maravilhosas. Os sabidos maravilhosos não estão entre nós, já foram embora. Eles são incríveis demais para estar entre nós. A videira não é uma árvore que cresce para cima, porque ela não é arrogante. Ela esparrama. E a beleza dela não está nela, mas nos frutos que ela gera. Isso é uma parreira. Isso é a videira. Isso somos nós. Deus está nos chamando para manifestar a sua glória em nós que não tínhamos condições de sermos essa sarça. A sarça ardia, mas não se consumia. Seu jugo é leve, seu fardo é suave. Para encerrar, a Bíblia fala que Jesus venceu o diabo com a palavra, e Ele curou e libertou as pessoas com as meras palavras. O povo que vai fazer história precisa ter uma palavra. Esse mundo está debaixo de uma palavra de condenação. Mas se nós queremos tocá-los, nós precisamos sair para pregar uma palavra de perdão, de amor, de aceitação. Pregue o evangelho, pregue o amor, pregue o perdão. Não condene ninguém, não condene ninguém. Pregue o amor de Deus, pregue a graça de Deus, pregue o Cristo com os braços abertos. Libere essa palavra por onde você andar. Você tem recebido ela todos os dias entre nós. Uma palavra de amor, uma palavra de perdão, uma palavra de aceitação, uma palavra de filiação. E quando você pregar esse evangelho na sua boca, Deus vai atrair as multidões até você. Quero convidar você para se colocar de pé nessa hora. Eu gostaria de orar com os irmãos.